Tristeza, ansiedade, depressão. Essas são algumas das consequências que a cobrança excessiva por notas altas e sucesso no vestibular pode gerar nos estudantes. Fisicamente, o estresse crônico pode levar a problemas de sono e fadiga, dores de cabeça e musculares, alterações no apetite e até problemas gastrointestinais. Psicologicamente, a pressão pode causar ansiedade e depressão. Baixa autoestima, medo do fracasso, dificuldade de concentração, isolamento social e desmotivação. Embora essa pressão seja mais intensa no ensino médio, ela pode começar bem mais cedo, ainda na primeira infância. Daí a necessidade de acompanhamento familiar, diálogo e a ponte de alinhamento entre família e escola. É essencial promover um ambiente escolar que valorize o aprendizado contínuo, o desenvolvimento pessoal, a saúde mental e o equilíbrio entre o estudo e o lazer. A pressão no ambiente escolar é o tema do Entre Assuntos de hoje. Olá, programa Entre Assuntos no ar, com um tema bem interessante hoje. Nós vamos falar sobre pressão no ambiente escolar. Eu estou recebendo aqui o psicólogo Antônio Souza. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar aí sobre esse tema bem instigante, bem polêmico, com muitas nuances. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Com certeza é um tema bastante relevante e importante para podermos dar a devida atenção a ele. Porque quando nós falamos de atividade acadêmica, atividade intelectual, nós também precisamos de falar de saúde mental, também nós precisamos falar de saúde emocional, saúde familiar, né? E a saúde familiar aqui não é a ausência de doenças, a saúde mental não é a ausência de doenças, a saúde emocional e socioemocional não é a ausência de doença. Então a gente precisa entender que quando nós falamos desse contexto de interculturalidade, de intersaberes, dentro de um ambiente escolar, nós precisamos entender como isso também afeta quem está envolvido, tanto os pais quanto os filhos, tanto professores quanto alunos. Então, estudar é uma atividade séria, é uma atividade que exige e pode se tornar uma atividade muito estressante e estressadora, né? Então, assim, ou estressora, como a gente chama. Então, assim, é muito importante percebermos a necessidade de organizar, de planejar, de sistematizar e de harmonizar na vida desses estudantes, na relação com os pais, na construção do conhecimento, nesse ambiente em que ele vive. Quando a gente fala nessa questão da pressão propriamente dita, se associa muito, hoje em dia, à questão do Enem, vestibular, universidade, mas a gente sabe que dentro de um contexto geral, a gente pode trazer isso bem antes, né? A gente Sim. entende que hoje esse contexto de formação de um ambiente escolar, de uma cultura acadêmica, ela começa bem lá, até na primeira infância, muitas vezes, né? Sim. Então, como conduzir essa questão lá no comecinho, para a gente ter para que as pessoas possam ter essa noção de como construir essa relação saudável com a escola, bem lá, digamos assim, no jardim de infância. Eu acredito que a própria escola, ela já trabalha isso, porque ela tem um ritual a seguir, né? Ela acompanha os ciclos do desenvolvimento. E esse ciclo do desenvolvimento, desde o primeiro dia que a criança, que o estudante, ou a criança, ou a pessoa passa a fazer parte daquele ciclo de formação, ela já entra também no ciclo de desenvolvimento acadêmico, intelectual, cognitivo e socioemocional nas relações interpessoais dentro da própria escola. Então, eu acredito que a escola já faz isso muito bem. Aliás, vale ressaltar que muitas escolas hoje, por exemplo, já trabalham com a educação socioemocional. E isso é muito importante e saudável para
os estudantes, que são os nossos filhos, como para os pais que somos os pais desses filhos que estão lá buscando conhecimento, buscando crescimento, nas diversas fases do desenvolvimento, tanto intelectual como socioemocional. Essa questão da escolha também, né? Lá atrás, ainda começando ali na primeira infância, né? A escolha da metodologia também está muito relacionada a essa questão mais para frente da pressão, do tipo de relação da criança com a escola, com a metodologia que ela vai adotar. O que é que o pai ou a mãe ou o responsável pelaquela criança tem que observar na hora de fazer essa conexão com a criança e a escola, de uma forma bem prática, para que essa relação seja saudável? Eu acredito que parte da resposta já está na sua pergunta, né? É muito importante, ao colocar o seu filho numa escola, observar qual é a metodologia que a escola segue. Qual é a equipe que a escola tem? Como que a escola trabalha isso com os estudantes? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai, com certeza, determinar os resultados na vida desse estudante ou dessa estudante, na vida do seu filho ou da sua filha, entende? Então, é muito importante observar isso. A equipe pedagógica, isso conta muito, por exemplo, com psicopedagogos, com psicólogos, né? Tem escolas que têm ambientes ultra mega sociáveis e socializadores, com esportes, os diversos esportes, com trabalhos interculturais com outros colégios, com outras instituições. Isso é muito bacana na vida da criança, na vida do estudante, nas diversas fases da vida, né? Um outro elemento muito importante é observar a metodologia com a qual é trabalhado esses conteúdos, ou são trabalhados esses conteúdos dentro do processo do desenvolvimento da criança, do adolescente e do jovem, né? Aqui eu estou falando desde o infantil, né? O ensino fundamental e o ensino médio, né? Já que nós falamos até o Enem. Então, essas fases, elas são muito importantes observar as características também dos alunos. Seria muito importante se a gente conseguisse observar as características de cada aluno. Mas essa é uma tarefa principal ou anterior dos pais. Então, por isso que é importante na hora de escolher uma escola, saber se o seu filho realmente tem como acompanhar aquela metodologia, tem como acompanhar o ritmo daquela escola, daquela instituição. Porque não é só pelo nome que a criança vai aprender, mas é também pela forma como ela se coloca dentro desse processo de aprendizado. Porque não basta você querer colocar o seu filho numa escola porque tem uma certa dinâmica, mas é importante se o seu filho também vai se adequar àquela dinâmica. E a gente tem alguns probleminhas, às vezes, por conta disso. Porque alguns pais esquecem que os filhos são gente, são pessoas, estão em crescimento, estão em desenvolvimento e que às vezes não acompanham o ritmo daquela escola X ou aquela escola Y, né? Então, é preciso estar muito atento a isso. Com relação à competitividade, eu acho isso muito bacana, sabe? Porque a vida é competitiva, né? Com relação à concorrência, a vida é cheia de concorrentes. Durante toda a vida, se você for observar nos vestibulares, nos concursos, nas entrevistas de trabalho, nas entrevistas de emprego, na busca, na seleção de perfil, você vive a vida inteira dentro desse processo de competitividade e concorrência. Agora, é muito importante você não se deixar, no caso da criança, é muito importante tanto os pais como professores e educadores não deixarem que essas crianças adoeçam por conta disso e transforme a competitividade, a concorrência em um elemento saudável de crescimento, de desenvolvimento, buscando o nexo causal entre o conhecimento e a saúde. E, sobretudo, aqui eu falo da saúde emocional, da saúde psicológica, da saúde social, né? Psicossocial, muito importante isso. Então, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens aprendam a desenvolver uma sistemática, uma sistematização
tanto dos conhecimentos acadêmicos, intelectuais, cognitivos, como também dos conhecimentos psicoemocionais ou psicossociais. Então, eu julgo isso muito importante. Porque se fala muito nessa questão, a pressão, e se associa muito à escola em si, à instituição. Porém, a gente tem que entender que todo esse contexto, ele passa principalmente e também pela família, né? Sim. Então, assim, me corrija se eu estiver errada, que é um trabalho em conjunto. A Sim. família talvez seja o maior e principal agente desse elo, né? Então, organizar a vida ali da criança mais para frente, da criança mais velha, depois do adolescente, para que ela tenha uma rotina de estudo, uma rotina social, uma vida familiar saudável, um calendário organizado dentro de uma prática de esporte, uma saúde mental favorável. Cada criança tem suas questões, cada adolescente tem suas questões, que trate essas questões da maneira mais adequada, com ajuda profissional quando necessário. Isso faz parte de um contexto que muitas vezes está para além dos muros da escola. Precisa ter aí uma interferência muito eficiente da família, dos pais, dos cuidadores principais. Perfeito. Ratifico tudo o que você disse e acrescento uma coisa muito importante. Os pais precisam entender que a vida do filho não é só estudo. Esse filho, essa filha precisa ter lazer, precisa viajar, não precisa fazer viagens grandes. É claro que se for para Disney ou outras viagens, é claro que a criança vai adorar, o adolescente vai amar, o jovem, mas não é só isso. Pequenas atividades de lazer, de convivência social, é muito importante isso. Fora do ambiente acadêmico, fora do ambiente escolar. Entende? Então, assim, outra ação muito importante é a construção de vínculos afetivos, a construção de memórias afetivas, a construção de momentos de afeto. Então, o abraço, ele é muito terapêutico. Eu sempre recomendo, por exemplo, no consultório ou quando estou trabalhando com pais, que pai, mãe, abrace o seu filho, abrace a sua filha, acolha o seu filho, acolha a sua filha. Às vezes, um filho, uma filha, independente da idade dela ou dele, só quer ter um abraço e ser acolhido naquele momento que ela está vivendo. Então, assim, estimular a concorrência, ótimo. Estimular a competição, maravilhoso. Agora, tem que ter acompanhamento, tem que ter esses estímulos, também tem que ter uma conexão, uma conectividade com aquilo que nos constrói, que são os nossos afetos. Por isso, a relação com o pai, a relação com a mãe é fundamental na construção desse conhecimento. Até porque nesse caminhar, né, da vida escolar de uma criança e mais para frente de um adolescente, esse vínculo afetivo com a família, com o cuidador, ele vai funcionar mais para frente como um alívio dessa pressão até. Sim. Porque quando essa criança tiver, digamos, num nível de pressão muito grande ou se sentindo no limite, digamos assim, ela vai se sentir à vontade para procurar esse cuidador e pedir ajuda. Sim. E aí eu reforço aqui a necessidade do elogio, a necessidade do reconhecimento, a necessidade da validação do esforço, da dedicação, a necessidade do reconhecimento, da entrega desse filho, dessa filha, dentro do mundo que ela está, o que ele está trabalhando, entende? Então, às vezes, além da cobrança intramuros escolares, tem também uma cobrança muito grande extramuros escolares, intramuros familiares, entende? Então, é importante estar junto, porque não basta cobrar, é importante estar junto. Por exemplo, quando o meu filho diz, eu tirei uma nota péssima, filho, eu estou aqui com você. Você tirou uma nota péssima, mas você não é péssimo. Foi um momento seu. Vamos trabalhar, vamos estudar mais, vamos buscar um recurso para que isso estimule melhor você trabalhar. Entendeu? Você me fez recordar agora um recorte aqui do filme, A Procura da Felicidade. Logo no início do filme, apresenta uma criança tentando jogar uma bola numa cesta, né, de basquete, numa quadra. E o pai chega lá e diz assim, olha, isso aí não é para você não, isso aí não serve para nada, né?
E a criança que estava ultra mega estimulada lá, querendo colocar a cesta, a bola na cesta lá, ele pequenininho, a cesta muito alta, mas ele estava lá, tentando, né, arriscando, ousando, buscando, querendo colocar a bola lá. E o pai chega e dá um banho de água fria no filho, né? E aí o filho pega a bola, põe numa sacola e vai saindo. O pai percebe, né, o desastre que ele causou emocionalmente, a frustração que ele causou psicologicamente na vida do filho, e vai lá, abraça o filho, acolhe o filho e diz assim, essa frase para mim ela é uma frase maestra, é uma frase fantástica. O pai diz para o filho, filho, nunca deixe alguém dizer que você não é capaz, nem mesmo eu. Faça isso com seu filho. Não a primeira parte do que eu falei, mas a segunda parte. Nunca deixe alguém dizer que você não é capaz, nem mesmo eu. Porque o pai, a mãe, são âncoras, são referências. Ou o cuidador, a cuidadora, no caso o avô, a avó, ou a pessoa que realmente está ali com ele todos os dias, com ela todos os dias, são referências. E aí, como é que estão essas referências? Então, assim, eu vou trazer um recorte aqui, independente de religião, mas existe um recorte bíblico fantástico. Lá no início do livro mais lido no mundo, que é a Bíblia, lá no livro do Gênesis tem um texto que diz assim, você é a imagem e semelhança de Deus. Eu faço uma relação disso com o filho e o pai e a mãe. Você é imagem e semelhança dos seus pais. E aí você pergunta assim, como é que eu estou cuidando da imagem que existe de mim no meu filho? Como é que eu estou cuidando do meu eu no meu filho? Como é que eu estou cuidando do eu do meu filho que existe em mim? Entende? Então, há um autor, John Powell, que ele trabalha muito essa relação do eu com o outro, do outro com o eu, né? Então, é importante entender que nós trazemos na nossa vida, na nossa história de vida, a logomarca da nossa família, dos nossos pais. E em nós estão as raízes da nossa família, da nossa história de vida, e que precisam ser acolhida, precisa ser respeitada, precisa ser valorizada. Portanto, a criança, o adolescente, não é só estudar. Não se resume no ciclo escolar, no ciclo de aprendizado intramuros escolares, mas ele é um complexo, né? Então, ele é um conjunto, e é um conjunto harmonioso. Ou melhor, é um conjunto complexo que precisa trabalhar a dimensão harmoniosa disso tudo, né? Então, nós somos esse complexo bacana, né? Que a gente precisa se descobrir todos os dias, através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, e por aí transitar com a inteligência emocional dentro desse processo de resiliência. Você tirou uma nota ruim, opa, aqui é o momento da gente trabalhar a resiliência, né? Que é voltar ao seu estado natural, retornar ao seu estado de estudante, ao seu estado de competente, de habilidoso. Então, trabalhar isso com a criança, com o adolescente, com o jovem, se faz necessário e muito importante para o conjunto harmonioso da vida dele. O que é que eu observo, assim, de forma, até de forma prática, assim, o que a gente observa hoje? Há uma questão cultural muito forte, até dessa questão da pressão, da imposição, porque hoje, nos tempos atuais, há uma gama imensa de informação, né, circulando, e há uma busca por essa informação também por parte dos pais, das pessoas que cuidam, e muitas informações ao mesmo tempo, diferente de um tempo atrás, que as pessoas seguiam meio que uma receita de bolo para criar filho. É assim porque é assim e pronto.
Então, até uma certa geração, uma certa idade, muita gente tinha essa imposição de comportamentos e do que era adequado ou inadequado, e é assim porque é. Então, isso ainda está muito enraizado culturalmente em certas atitudes e métodos de educação. Hoje se busca essa informação, mas meio que ainda está misturado, confuso. Então, daí eu acho, né, que fica subentendido que é preciso sim que os cuidadores se informem, busquem realmente um apoio profissional, uma leitura, uma referência que seja, para entender tudo isso que você acabou de colocar, que você, para cuidar, você precisa ter um mínimo ali de informação, de noção do que vai oferecer, para que você não se pegue em uma situação e depois, poxa, por que que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso, porque antigamente você fazia aquilo, não é assim e pronto, acabou, né? Teoricamente é uma resolução fácil e simples, mas ela traz consequências futuras, né? Hoje não, hoje a gente se pergunta, será que é assim mesmo que eu devo agir? Muitas pessoas se perguntam, graças a Deus. Mas, assim, tem esse conflito nos tempos atuais, que eu acredito que seja positivo pela busca de tentar melhorar realmente, pelo acesso à informação, mas há essa mistura, né, de esse conflito entre o que você traz de herança, do que você recebeu, e o que você busca fazer melhor, tentar mudar. E esse choque aí acaba refletindo um pouco no dia a dia aí das crianças, dessa nova educação, desse novo jeito de educar, que é conflitante realmente, porque não é fácil fazer isso, né? A pedagogia do amor, a pedagogia do diálogo, a pedagogia da construção de vínculos afetivos, afetuosos, saudáveis, sempre será bem-vinda. Agora, a gente também precisa entender que o ser humano ele é um construto em contínuo desenvolvimento. Por isso, tanto a criança como a adolescente precisa aprender a lidar com as suas próprias frustrações. E as frustrações são elas quem vão ajudar essa criança, esse adolescente ou esse jovem a enfrentar os desafios mais tarde. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estive na região dos Andes por 4 anos e eu aprendi a subir montanhas. Na primeira vez que eu fui subir uma montanha lá em Quito, no Equador, eu subi rápido, né? Força, jovem, isso há 20 anos atrás, né? Então eu estava, só que quando eu cheguei quase no topo, eu estava passando mal. Porque Quito fica numa altitude de 2.850 metros. E eu estava subindo mais 2.000 metros. Então eu estava o quê? A quase 4.000 metros. Então o meu organismo não resistia à alta pressão da altitude. Então eu precisei parar. E a equipe que estava comigo me ofereceu, eu vou brincar com vocês, mas foi lá que eu me lembrei da rapadura cearense, né? Então a rapadura é um ótimo alimento para as alturas, por incrível que pareça. E aí eu aprendi que você não precisa, para você chegar no topo, você pode chegar de diversas formas. E isso é uma questão de respeito com a sua própria história de vida, com a sua própria construção psicossocial, psicossomática, né? Então, porque alguns vão mais rápido e conseguem chegar lá mais rápido e saudáveis. Outros não têm a mesma estrutura para seguir o mesmo ritmo. E muitas vezes, por exemplo, em algumas situações, em alguns contextos escolares, entra todo mundo num ritmo só e os pais e às vezes quem está à frente liderando isso quer que todo mundo chegue igual lá. E nós não vai acontecer. E nós somos pessoas diferentes. E é aí onde acontecem os adoecimentos. O estresse emocional, o estresse psicológico, as grandes frustrações. E aí essa criança, esse adolescente, precisa ter suporte de como cuidar desse estresse, como cuidar dessa frustração. Frustrar-se não é o problema, a questão é o que você faz com essa frustração.
Decepcionar-se não é o problema. O problema é o que você faz com tudo isso na sua vida posterior a essa situação, a esse evento, a esse episódio. Quais seriam sinais, digamos assim, de alerta para uma criança, para um adolescente que possa despertar? Porque a gente sabe, como você acabou de falar, que situações de frustração, não, a negativa, um estresse faz parte da vida, faz parte do cotidiano. Mas quais seriam sinais que indicam a um cuidador ou mesmo a um profissional de educação de que aquele adolescente ou aquela criança precisa de um suporte ou de um olhar diferenciado porque está chegando num pico de estresse ou não está lidando bem com aquela pressão? O que é que eu tenho que observar que, opa, isso aqui eu preciso estar atento? Alguns sinais são bem visíveis, às vezes não muito observáveis ou observados. Por exemplo, o sono. Para mim, o sono é um termômetro para a qualidade de vida, para estabilidade emocional, né? Para harmonização dos fatores psicogenéticos, né? Psicossociais daquela criança ou adolescente. E aí, uma outra coisa são as irritações, né? A criança começa a ficar muito irritada. Um outro sinal muito forte, comer. Comer é gostoso, né? É prazeroso. Agora, se você começa a comer demais, o que vai acontecer com essa criança? O que vai acontecer com esse adolescente? O que vai acontecer com esse jovem? Né? Então, a gente precisa observar. Esses três sinais são muito fortes. A questão do sono, se está dormindo bem, né? E por isso dezenas e milhares de profissionais que trabalhamos com a mente humana, que trabalhamos com o desenvolvimento humano, que trabalhamos com pessoas, dizemos, dormir é importantíssimo. Ou um bom sono é indispensável para uma excelente qualidade de vida. Outra, a questão da convivência saudável no ambiente, no contexto, seja ele familiar, seja ele escolar, por exemplo. Meu filho agora está lendo aquele livro, o Cyberbullying, né? Que é um outro tema muito interessante, quero voltar aqui para falar só sobre isso. Como lidar com a pressão das redes sociais, né? Como gerenciar hoje o uso das telas na vida da criança, na vida do adolescente. Agora aí saiu a resolução, né, de que a proibição, né, do uso dos celulares nas escolas. Eu comemorei, porque é muito importante que a criança, que nós aprendamos a estar nos ambientes. Que hoje você não está mais nos ambientes. Você está com um amigo, com uma amiga, está almoçando e o celular ligado, você conectado, né? Eu acho que nunca o ser humano esteve tão conectado e desconectado como hoje está, né? Essa frase pode ser que você não concorde comigo, mas em todo o histórico, em todo o processo histórico, na história da humanidade, na presença do ser humano, o ser humano nunca esteve tão conectado e tão desconectado como está hoje. Acaba que essa questão das telas acaba influenciando também na pressão, porque é um espelho, né? Um espelho virtual que você acaba tendo essas comparações, e realmente é um assunto que a gente vai render um programa só sobre isso. Mas eu queria muito, assim, considerar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para a gente finalizar, uma orientação prática, que você deixasse aqui um mini guia de como manter uma saúde mental, uma saúde emocional da criança pequena à criança maiorzinha, da primeira infância, passando ali para a segunda etapa da vida, até a adolescência, o que os pais observam, o que a criança deve viver de forma resumida, para que as pessoas possam meio que tentar ter um norte, porque é um assunto tão amplo, é um assunto que tem tantas vertentes, né? Mas que a gente possa dar um norte, um guia para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que possa aí ter um insight, né? E poder viver bem, poder viver feliz, com saúde mental, sem pressão, ou pelo menos com o mínimo de pressão possível. Ajudando a lidar com as pressões, né? Olha, o primeiro passo, convivência saudável, né? Porque de lá nós saímos, lá nós nos construímos e de lá nós partimos para o mundo. Então,
uma convivência saudável familiar, onde haja respeito, diálogo, conversação, compartilhamento de ideias, compartilhamento de emoções. Isso é muito importante. Segundo, esporte. Pratique um esporte ou 2 esportes. Eu sou karateca. O que mudou a minha vida na minha adolescência foi entrar no karatê, né? Então, assim, é um esporte muito bacana, mas existem diversos outros esportes, como nadar, a natação, o futebol, o futsal, voleibol, basquetebol, enfim, além da ginástica, além do balé, um esporte, uma atividade, porque a atividade esportiva, ela conecta o corpo com a mente e com a alma, com o espírito. Então, uma atividade esportiva. Esse é o segundo elemento. Terceiro elemento muito importante, lazer. O ser humano precisa de lazer. Existe inclusive eu escrevi sobre isso, viu? A arte de brincar, a arte de lidar com a saúde mental pela brincadeira, né? Ao longo desses últimos anos, eu tenho trabalhado workshop, seminários terapêuticos, e pasmem, muito interessante isso, você vai ficar, você que está em casa vai ficar impressionado. Eu trabalho com adultos, líderes, com aquela massinha, manipulação Sim. da massinha, né? Onde a gente trabalha a criança amada e a criança ferida. Acolher a sua criança dentro de você, o seu eu. Olha, isso faz a diferença. Em todas as práticas que eu trabalho dentro dos workshops, ou seminários, ou cursos, dentro desse processo do psicodesenvolvimento, do autoconhecimento, desenvolvimento, uma das dinâmicas, uma das técnicas que mais são faladas ou é referenciada no final a manipulação. Como eu me lembrei do meu tempo de infância, né? Uma outra coisa que eu faço é brincar com argila, né? Você pegar argila. Quem não se lembra, Freud fala muito bem das fases, né, do ser humano, e quando você toca isso, quem não se lembra de brincar na areia, né, de fazer as cacimbas na praia, para quem tem praia, mas para quem tem rio, ou brincar de lama, né? Fazer esses resgates. Por que a Peppa Pig fazia tanto sucesso, faz tanto sucesso? Porque nos lembra, ela resgata várias atitudes, ou ações, ou atividades da infância, né? Então, assim, então eu diria isso daí. A primeira coisa, uma relação Familiar saudável. sociável, né? Saudável, familiar. Segundo, a prática de esportes, né? De atividade esportiva, muito importante. Terceiro, lazer. Tenha lazer, o ser humano precisa descansar, né? Aliás, aqui é um fator muito importante cientificamente, que o nosso cérebro precisa do tempo de vigília, né? Que é a atividade, quando você está em atividade, e o tempo de repouso, que é quando você precisa dormir. Ou tu imagina uma criança que vara a noite, que atravessa a noite jogando, né, videogame, ou jogando esses jogos eletrônicos que tem hoje, ou então assistindo série. Como é que ele vai estar no dia seguinte? Ou até mesmo estudando, né, nessa pressão por uma nota melhor, e vou virar à noite para fazer uma prova no outro dia, não tem condição. Por isso é importante uma disciplina, um bom planejamento, uma organização dos horários de estudo, de lazer, de diversão, de convivência. É muito importante. Montar o quebra-cabeça. Exatamente. Eu faço muito isso, viu? Eu tenho alguns clientes que eu atendo, que uma das primeiras coisas que nós fazemos é organizar o horário. Vamos organizar o horário da tua vida, né? E todos eles depois me agradecem, porque, tipo, minha vida mudou depois que eu me organizei. Então você vai ter tempo para o celular, você vai ter tempo para a sua TV, para o seu seriado, você vai ter tempo para jogar, mas você também precisa de tempo para lazer, para descansar, para dormir, entendeu? Então, esses 4 elementos, mas para não deixar no quarto, eu vou deixar um quinto, né? Quinto de brinde. Se encontrar com amigos e amigas, ter momentos de convivência com pessoas que te faz bem. Isso é muito bacana, né? Fora do celular, bota o celular do lado,
converse, compartilhe os sentimentos, compartilhe as emoções. Isso é fantástico, né? Até eu vou fazer esse meu último comentário também, porque esse assunto aqui eu falaria por horas, né? Mas tudo que você colocou de forma muito coerente me leva a crer e me deixa cada vez mais ciente de que mesmo nesse mundo de explosão tecnológica, de imediatismo, de mundo virtual, de todo esse emaranhado de coisas novas, e o que mais faz com que as pessoas sejam felizes é o resgate, o encontro com o simples. Sim. Com o que é belo, com o que é instintivo, com o que nos traz memórias, com o que nos conecta com a gente mesmo e com o outro. Então, cada vez, quanto mais eu mergulho nesse universo que me fascina pessoalmente, mais eu vejo que essa volta, que esse resgate, que essa conexão pessoal é o caminho que nos vai fazer encontrar esse equilíbrio. Porque também não dá para negar que você não pode viver fora da realidade. Né? Você tem que ter um equilíbrio. Mas essa busca por essa conexão consigo mesmo e com o outro de forma real é o que faz esse equilíbrio acontecer. No filme O Poder Além da Vida, tem um recorte que é muito bacana, que o mentor do Dan, que é o Sócrates, o leva a subir uma montanha. E dizendo para ele que lá no topo da montanha ele ia encontrar algo precioso. Então, o Dan, que é o mentorado dele, ele não se liga na montanha, na subida, na jornada do caminho. Ele está ligado no resultado, no final. E durante a subida, o Sócrates, que é o mentor dele, ele trabalha 3 leis: humor, mudança e paradoxo. Eu acho isso muito bacana, porque a nossa vida é feita disso. Nós precisamos estar construindo sempre ambientes em que o nosso humor possa estar conectado conosco. Você pode sentir raiva? Pode, é um direito seu. Agora, Sócrates diz, sentir raiva é um direito seu, é uma atividade humana, é uma emoção humana. Agora, permanecer com ela, você precisa se cuidar, porque isso adoece. Né? Então, o humor, a mudança, nós estamos sempre mudando. Por exemplo, hoje para você vir para cá, com certeza você mudou de roupa, você dormiu com pijama, hoje você está com outra roupa, amanhã você está sempre mudando. Né? Então, o seu olhar, o seu sorriso, o seu visual, você está sempre mudando. E a gente precisa entender isso. Né? O paradoxo. Cara, para que mais paradoxo do que o próprio clima que nós temos? Né? No Brasil, no mundo. Para que mais paradoxo do que as próprias relações que nós temos, familiares, escolares, a diversidade que nós temos de talentos, de dons, de culturas, de costumes, de hábitos, de descoberta, de construção, de pesquisas. A vida é um paradoxo e a gente precisa lidar com isso. Né? Então, eu recomendo muito essa busca pela harmonia da própria vida, que é um desafio. E esse desafio nós podemos conquistar todos os dias, a cada momento da nossa existência. Que papo maravilhoso. Muito obrigada pela presença, Antônio Souza, psicólogo. Foi um papo muito gostoso. Convido para retornar. Temos aí muitos outros assuntos para discutir. E nossos telespectadores, nossos ouvintes ficam com várias dicas de filmes, né, para assistir e refletir sobre esse tema. Muito obrigada. E você que quiser nos buscar, né, nas redes sociais, no meu Instagram é o AS Psicólogo, né? No meu WhatsApp é 85 mesmo, 997983389. E hoje nós trabalhamos com essas 3 dimensões, né? O atendimento clínico, individual, personalizado. Nós trabalhamos com a parte da mentoria, que é a orientação de carreira, né? Orientação da própria vida, né? Tem vários líderes, gestores que nos buscam para fazer esse trabalho, né? Por conta da nossa formação aí conjunta, filosofia, psicologia, gestão, né? Enfim, né? E a outra é essa parte que a gente trabalha com grupos, né? Grupos terapêuticos, com líderes, com gestores, é muito importante. Então, quando a gente junta essas formações, aí dá esse mix que se chama gente. Muito obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui e até a próxima.